Olá, meu nome é Henriqueta Alves da Silva, eu sou graduanda do curso de Pedagogia EAD da UFSM e irei apresentar meu plano de aula, que refere-se ao terceiro ano das séries iniciais. Este plano de aula contempla as disciplinas de História e Português e tem como tema a história de vida de cada um transformada em história em quadrinhos. Justificativa. Trabalhar essa temática com os alunos justifica-se pela possibilidade de aprendizagem e compreensão de sua própria história no mundo, pois além de estar aprendendo a utilizar recursos tecnológicos, a partir da elaboração de histórias em quadrinhos, podem contribuir significativamente para o ensino-aprendizagem, pois as mesmas podem estimular a criação, a imaginação, interpretação e etc. Objetivos. Objetivo geral: proporcionar ao aluno conhecimento de sua história de vida e de sua família anterior ao seu nascimento, oferecendo momentos para o desenvolvimento das capacidades criativas com a utilização dos diferentes recursos tecnológicos. Objetivos específicos: possibilitar o aluno conhecer sua própria história, a fim de conscientizar que este faz parte de um cenário constituído pela experiência e de determinado grupo de pessoas com localização específica. Proporcionar ao estudante a compreensão e o estudo das relações existentes em sua sociedade local, seus hábitos e seus habitantes, escola, comunidade e cidade, bem como a sua própria história de vida, identidade e autonomia. Estimular a criatividade dos alunos nas produções textuais através da utilização das tecnologias educacionais. Conteúdos. Relatório. Elaboração de um relato com o testemunho dos pais da história dos filhos e o que estava acontecendo na cidade, programas de televisão, notícias variadas que tenham relação com a época do nascimento da criança. Gênero de texto. Refere-se às diferentes formas de expressão textual, por exemplo, poesia, crônica, contos, prosa, etc. Quadrinhos é uma forma de arte que conjuga texto e imagens com o objetivo de narrar histórias dos mais variados gêneros e estilos. E o roteiro de quadrinhos, então, foram criados para permitir a comunicação de forma objetiva e clara entre o escritor e desenhista na produção de uma história em quadrinhos. A produção de um roteiro de quadrinhos exige um planejamento minucioso que inclui a ambientação da história, a criação de personagens e a introdução de conflitos na trama. Metodologias e procedimentos. Primeira atividade. O professor poderá iniciar a aula dialogando com os alunos sobre nossas diferenças físicas, psíquicas. Deve ressaltar que cada um de nós temos uma história. Moramos em diferentes cenários e localidades. Feito isso, o professor irá solicitar para que os alunos conversem com seus pais sobre sua história antes de seu nascimento. Escrevam os relatos e tragam na próxima aula. Segunda atividade. O texto deverá ser lido para a turma e, em seguida, com a ajuda do professor, o aluno irá construir sua linha do tempo, reconstruindo sua história de vida de acordo com os acontecimentos ao seu redor. Terceira atividade. O professor irá questionar o que você entende por histórias em quadrinhos, quais os personagens vocês mais gostam das histórias em quadrinhos, vocês lembram de alguma história que leram e como foi a história. Observação. Durante esse momento, é importante que o professor distribua algumas revistas de história para que os alunos possam visualizar caso tenham alguma dúvida. Quarta atividade. Após a explicação, o professor irá solicitar aos alunos que elaborem sua história em quadrinho contendo ao menos 6 quadros a partir da linha do tempo de sua história de vida. Para fazer a história em quadrinhos, elas poderão utilizar o editor de imagens do laptop educacional, o Paint. Será explicado aos alunos sobre os recursos do editor de imagens que poderão auxiliá-los, como, por exemplo, linhas, formas, caixa de pincel, caixa de texto, pincel, borracha, etc. Aqui, então, como a gente pode visualizar, é o Paint, e é nesse momento, então, que o professor deverá ressaltar a importância, e demonstrar para eles as ferramentas que este programa oferece para a construção de sua história. A quinta atividade, então, nesse momento, os alunos irão apresentar sua história e essas histórias serão impressas e exibidas na sala de aula. Recursos didáticos utilizados. Foi elaborado, então, um relato escrito de sua vida, notícias da mesma época do nascimento dos filhos, folha de ofício, lápis, canetas coloridas, revistas de histórias em quadrinhos, laptop educacional e impressora. Avaliação. Constituiu em observar se a criança compreendeu a relação de sua história com os acontecimentos da época, bem como a sua interação com as TICs. Essa tarefa possibilitou interatividade, envolvimento e motivação para a realização do que foi solicitado.
A utilização do recurso tecnológico pelos alunos aconteceu de forma tranquila, já que eles usufruem desses recursos constantemente na escola e muitos têm acesso em casa dessas tecnologias. Aqui então são as referências utilizadas para a elaboração do plano de aula.